vezes podemos até achar que foi por uma questão de fake it until you make it, a mulher de César, não basta apenas ser, é preciso parecê-lo, mas havia visão aí. Porque tu visualizavas, certo, 65 carros na rua, se calhar, tu visualizavas sim. X departamentos na tua empresa. Sim. Portanto, eu acho que hoje em dia, claramente, muito do sucesso dos negócios vem da visão, daquela visão que tu tiveste lá atrás. Visão, intenção. Claramente, depois em visão, intenção, compromisso, execução, porque sobretudo. não é só visão, não é? Eu sou um grande visionário. Mas a sim, visão não te leva a lado nenhum. Se não executares, não te resolve nada. Isso, claramente, não é? Agora, eu acho que vem também daí, não é? E por isso é que eu também quis puxar essa história para aí. Sim, são muitas histórias. vezes onde é que vocês se imaginam? Quão grande é a vossa visão? E a tua era de 65 carros na rua, as coisas foram... Eu pelo menos vejo por este prisma. Há a concepção errada de que a forma de nós estarmos na nossa empresa ou na empresa dos outros é diferente. Não, eu vou-me aplicar mais no dia em que eu tiver a minha própria empresa. Não, porque eu só trabalho até às 8, ou até às 6, ou até às 5, porque o negócio não é meu. E muitas das vezes as pessoas ficam surpreendidas quando eu digo que trabalhava a mesma coisa que eu trabalho hoje na minha empresa, eu trabalhava quando estava na Sonai. O mesmo número de horas. Eu acho que ainda trabalhava mais na Sonai também porque a idade era outra e as responsabilidades familiares eram outras. Mas não tinha a ver se eu estava na minha empresa ou na empresa dos outros. Tinha a ver qual é que era o meu objetivo, qual é que era o meu propósito, onde é que eu queria chegar. E isso acho que é muito importante, os empreendedores, os próximos empreendedores, é entenderem que se hoje estão a trabalhar numa outra empresa para outros, não vão trabalhar mais só porque um dia têm o vosso próprio negócio. O que é que muda? É a responsabilidade. Trabalham com uma responsabilidade diferente. Se tu me perguntas onde a empresa Partim vai estar daqui a uns anos, eu não sei muito bem. Eu sei é que tenho dito várias vezes, especialmente nestes últimos 4 anos, e não me perguntes porquê nestes últimos 4 anos, mas aquilo que eu tenho dito é que se a empresa Partim ficar onde está, e quando eu digo ficar onde está, e estamos bem, e temos um volume de faturação interessante, e temos um cash flow interessante, e temos uma empresa saudável, e temos os colaboradores, e pagamos a dias, e pagamos aos fornecedores a horas, mas eu costumo dizer que se ficar onde está, se eu daqui a 10 anos a empresa estiver com este nível, eu vou-me sentir mesmo defraudado, a mim mesmo. Eu acho que, acredito, e se calhar não devia, mas eu sei que ela pode alcançar mais. Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Segunda-feira, 6 da manhã, aqui estamos nós, como manda a rotina, para fazermos novamente um grande episódio. E desta vez, como não podia deixar de ser, temos um grande convidado, Miguel Soares, um verdadeiro doer, um fazedor, que quando eu cheguei a estes caminhos do empreendedorismo, o Miguel já andava cá há muito tempo a palmilhar esse caminho. E lembro-me claramente aqui dentro do nosso ecossistema, foi uma das primeiras pessoas que eu também tomei como referência. Por isso, Miguel, seja muito bem-vindo aqui ao The Doers Podcast, aqui ao nosso podcast, onde trazemos verdadeiros doers, pessoas fazedores, e como não podia deixar de ser o nosso mote, fazemos um podcast sem mimimis, sem bullshit, sem sonhos cor-de-rosa, onde nós trazemos a tua história, tal como ela é, tal como ela foi, para os nossos fazedores, para os nossos doers, que estão agora a começar, alguns deles já vão no caminho também, e que naturalmente vão ver e vão reconhecer em ti algumas aprendizagens que tu hoje passaste e vais passar aqui. Por isso, Miguel, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por aceitares o convite também uma vez mais. Foi aqui muito bom até a conversa inicial que tivemos, e nós temos até, vamos mas é passar para gravar, não é? Porque senão estamos aqui a pôr o conteúdo. Miguel, naturalmente que dentro aqui do nosso ecossistema mais territorial, és uma pessoa muito conhecida, o teu legado, o teu histórico em termos de empreendedorismo, tens um nome forte, uma empresa forte, é muito conhecido, mas para quem hoje está ainda pela primeira vez a ter contacto contigo, naturalmente o teu canal no LinkedIn também é muito forte, mas para quem hoje ainda não chegou até ti, quem é que é o Miguel Soares? Ok, obrigado, João. Antes de mais, obrigado pelo teu convite. De facto, vamos tentar que esta conversa seja uma conversa muito informal e sem bullshits, como tu dizes. Aliás, um bocadinho destes 45 minutos que nós já tivemos aqui à conversa, já podíamos ter feito a entrevista. Já tinha sido o episódio. Já tinha sido o episódio e que já chegava, porque já contamos histórias um ao outro interessantes.
algumas que eu não conhecia da tua parte, se calhar algumas que tu também não conhecias da minha parte. Agradeço mais uma vez o convite. Bem, quem é o Miguel Soares? Bem, sou o pai de uma menina e de um menino que está aqui connosco e já agora dizer que isto se calhar é a primeira coisa de um doer, é o tal legado que tu falas muitas vezes e que eu já tive a oportunidade de ver nas tuas entrevistas aqui com outros doers. E este é o primeiro legado. O primeiro legado é de facto trazer aquilo que são os nossos filhos para dentro daquilo que é o nosso ecossistema, e o nosso ecossistema é um ecossistema empreendedor. E o meu ecossistema sempre foi um ecossistema empreendedor. A minha esposa também é empreendedora, tem uma loja e, portanto, acho que o ambiente familiar, pelo menos aquele atual, é empreendedor. O meu pai não era, o meu pai foi treinador de futebol durante muitos anos, a minha mãe professora primária, o meu pai também treinador de futebol de primeira divisão, portanto uma pessoa que também é reconhecida na altura, mas que nada tinha a ver com os negócios. E o meu caminho para o empreendedorismo começa provavelmente no meu segundo ano de empresa a trabalhar por conta de outra. Eu saí da universidade, fiz licenciatura em Engenharia Eletrónica e Industrial, saí da universidade, fui fazer um estágio aqui numa empresa em Vila Nova de Famalicão, de telecomunicações, e passado 6 meses de estar a fazer esse estágio, o dono da empresa naquela altura pediu-me para encontrar um novo produto. As telecomunicações estavam a começar a definhar e pediu-me para encontrar um novo produto. Encontrei um produto na altura que eram os relógios de ponto, que ainda hoje se chamam os relógios de ponto, que são os controle da assiduidade nas empresas. Agora já não existe tanto, ou existe, mas de uma forma mais digital. Mas na altura era o cartão e a impressão digital. Na altura era mesmo o cartão de picar o ponto, o chamado de picar o ponto. Eu encontrei esse produto de uma empresa da Maia e começamos a vender esse produto. E aquilo correu tão bem que essa empresa me contratou. E, portanto, aquelas contratações quase de futebol vieram-me buscar aqui a Vila Nova de Famalicão. A cláusula, pagaram a tua cláusula. Pagaram a cláusula, não era muito alta na altura, porque eu era um jovem a sair quase da universidade, mas pagaram a cláusula. Portanto, fui para essa empresa e a dada altura fui abrir a delegação em Lisboa, portanto, sozinho. Eu recordo-me, no outro dia estava a falar com uma tia minha e recordo-me de estarmos a lavar mesmo, e quando digo lavar, é lavar mesmo o apartamento onde eu fiquei em Lisboa, na zona de Benfica, portanto, mesmo ali ao pé do estádio. És benfiquista, não é? Sou benfiquista. Não sei porque tinha a ideia. Mesmo ali ao pé do estádio. O meu dia-a-dia não era no estádio, o meu dia-a-dia era no Centro Comercial Colombo. Onde ao final do dia de trabalho eu ia jogar bowling sozinho, que não tinha mais ninguém. Foram tempos difíceis porque tu vais para uma cidade que eu já conhecia, porque tinha lá a família, mas não tens ninguém e, portanto, a tua vida é trabalhar e no final do dia jantas e vais jogar bowling sozinho. Portanto, foram ali, eu penso que 9 meses muito complicados a nível pessoal. Mas a nível profissional, fiz de tudo. Portanto, como eu fui abrir a delegação em Lisboa, eu tinha reuniões, a seguir tinha instalações e era eu que fazia a instalação, portanto, máquina de furar na mão, a furar paredes, para colocar os relógios de ponto na parede, a seguir tinha que fazer uma fatura, a seguir tinha que fazer uma proposta, e portanto eu fazia... Era um one-man show, fazia tudo. E portanto, esse foi... E recordo-me de uma história que é eu conto sobre esta história, portanto, porque não contá-la aqui. Como eu tinha reuniões intercaladas com instalações, etc., eu lembro perfeitamente de uma reunião que eu tinha no Grupo Amorim. Eu por acaso hoje venho assim meio pipi, mas não é de propósito. Mas eu na altura andava de fato. Os fatos largões e de gravata e não sei o que mais, e andava de fato. E portanto, lembro perfeitamente num dia que tinha uma reunião no Grupo Amorim, das Cortiças, ali para a zona de Lisboa, 10h30, 11 da manhã. E tinha uma instalação antes de um relógio de ponto, e portanto, o tal furar de parede, etc. E eu não me apercebi em que empresa é que estava. Estava numa empresa de fabrico de tijolos. Portanto, quando eu acabei de furar a parede, etc., com o pó de tijolo que estava na fábrica, eu tinha pó de tijolo até aos tornozelos. Portanto, os meus sapatos eram laranja, as minhas calças até aqui ao tornozelo eram laranja. Tinhas ido de fato? Tinhas ido de fato? Já de fato. Okay. E eu tinha uma reunião no Grupo Amorim, passado 1 hora ou qualquer coisa. Tive que lavar, portanto, arranjar um pano, lavar, etc. Pronto, mas isto para dizer o quê? Para dizer que nessa altura eu estava a fazer tudo. E foi nesse momento que eu me dei o clique e disse, Miguel, espera lá, mas tu quer dizer, tu tiras faturas, tu fazes instalações, tu fazes propostas, és tu que vais fazer as demonstrações do software, és tu que vais fazer formações, és tu que vais fazer reuniões.
pá, se calhar está na altura de teres uma empresa. Epá, e foi isso que me deu mote. Mas tu traz um ponto muito importante e eu gosto de falar muito disso. Porque há a concepção errada de que a forma de nós estarmos na nossa empresa ou na empresa dos outros é diferente. Não, eu vou-me aplicar mais no dia em que eu tiver a minha própria empresa. Não, porque eu só trabalho até às 8, ou até às 6, ou até às 5, porque o negócio não é meu. E muitas das vezes as pessoas ficam surpreendidas quando eu digo que trabalhava a mesma coisa que eu trabalho hoje na minha empresa, eu trabalhava quando estava na Sonai. O mesmo número de horas. Eu acho que ainda trabalhava mais na Sonai também porque a idade era outra e as responsabilidades familiares eram outras. Mas não tinha a ver se eu estava na minha empresa ou na empresa dos outros. Tinha a ver qual é que era o meu objetivo, qual é que era o meu propósito, onde é que eu queria chegar. E isso acho que é muito importante os empreendedores, os próximos empreendedores, é entenderem que se hoje estão a trabalhar numa outra empresa para outros, não vão trabalhar mais só porque um dia têm o vosso próprio negócio. O que é que muda? É a responsabilidade. Trabalham é com uma responsabilidade diferente. E naturalmente muito maior. Muito maior, não é? Muito maior. O facto de, se alguma coisa não acontecer, há mais 1000 funcionários que podem salvar a empresa, aqui a responsabilidade é tua. Mas é a responsabilidade que muda. Uma questão de perfil. É uma questão, João, é uma questão de perfil. Eu recordo-me que nessa empresa para onde fui trabalhar e antes de ir para Lisboa, fiquei aqui ainda algum tempo na Maia, onde era a sede desta empresa. Eu recordo-me que houve uma altura que até entrei em picardia com um dos diretores da empresa, pelo facto de eu me estar a imiscuir em coisas que não eram da minha responsabilidade. Okay. Eu, quando entrei nesta empresa, eu fui fazer um trabalho comercial, portanto, eu fui contratado na altura, apesar de ser engenheiro eletrónico, fui contratado para fazer uma área comercial, portanto, era mais um comercial na empresa. E aquilo que eu, porque sempre tive gosto e sempre tive, acho eu, algum jeito, o jeito discute-se, mas para a parte do marketing digital, mesmo para a parte do design, mesmo para a parte de fazer os catálogos, os folhetos, etc., eu dei de mim, a dada altura, a fazer alguns folhetos, não era a sugerir à malta do marketing dessa empresa. Era eu a ir ao meu diretor-geral na altura e dizer, fiz este folheto aqui deste produto que nós temos, porque eu acho que está mais giro, não sei como é. E até tive algum problema, porque depois o outro diretor que estava na empresa não achou muita piada aquilo, e bem, porque eu estava mesmo a imiscuir em trabalho que era do departamento de marketing. Mas isto para dizer o quê? Para ir de encontrar aquilo que tu dizes. É uma questão de perfil. Tu estás numa empresa, o sair àquela horinha, o dar mais um bocadinho, a forma como tu te empenhas no trabalho, a forma como tu estás disposto a fazer as coisas, que também é muito importante, e eu cada vez mais valorizo isso. Eu hoje de manhã dei por mim a pensar, as empresas não são perfeitas. Porque são feitas de pessoas imperfeitas que somos nós. Ponto. Os seres humanos são imperfeitos. Eu estava a dizer isto, as empresas, não há empresas perfeitas, vocês não vão encontrar uma empresa perfeita. Não acontece. Porque as empresas são feitas de pessoas e as pessoas são imperfeitas. Portanto, o que é que nós temos de fazer? É aceitar a imperfeição e saber viver com a imperfeição. Exatamente. E trabalhar todos os dias. E com os egos das pessoas, porque os egos das pessoas são completamente diferentes. Eu sei perfeitamente que, não é, somos quase 40 na empresa, e eu sei perfeitamente que há determinadas pessoas que eu posso falar de uma determinada forma, sei que há outras que posso falar de uma outra determinada forma, e sei que há outras que não posso falar. Ponto. E sei também que há determinadas pessoas, que há determinados dias que eu vou começar a falar com elas, e eu tenho que voltar atrás, e elas às vezes nem se apercebem disto, mas eu sei que eu vou começar a falar e eu digo, não, isto não é o momento para falar contigo, eu provavelmente venho daqui a 1 hora e eu vou ver se tu estás melhor para eu conseguir ter uma conversa contigo. E hoje de manhã aconteceu uma coisa, por isso é que eu comecei por dizer, ou estava a dizer, as empresas não são perfeitas e têm a ver com as pessoas. E hoje de manhã, dei por mim, estava na empresa, eu faço sempre o meu ginásio ou natação de manhã, às 7 da manhã, e portanto estava ali a tomar pequeno almoço na empresa, ainda relativamente cedo, e dei por mim a pensar assim, isto porque entretanto chegou um colaborador funcionário, isto agora cada vez mais há esta coisa do colaborador do funcionário, há pessoas que não gostam que a gente diga colaborador, porque os funcionários são para trabalhar, mas pronto. E chegou um colaborador e o bom dia que ele me deu, foi aquele bom dia que eu não gosto. É aquele bom dia do, cheguei e vou trabalhar. Não me lixo hoje muito a cabeça, bom dia, e eu dei por mim a pensar assim, eu qualquer dia, eu sou assim muito de ideias, mas às vezes faço mesmo, às vezes
Digo, vou fazer e depois não faço. Mas há umas que fazem. Eu dei para mim a pensar, opá, eu um dia destes, eu vou estipular aqui uma regra que as pessoas têm que trabalhar mesmo contentes. Quando não trabalharem mesmo contentes, vão para casa. E vão para casa e estão lá durante um dia ou dois. Opá, porque é inadmissível quando nós estamos... Opá, há dias complicados. Todos nós temos. Não podem ser todos. Pois é isso. Não podem ser todos, porque senão o problema já não é da Uma empresa. exceção é a regra. Não, o problema já não é da empresa, o problema já não é aquilo que tu estás a fazer, o problema já não é do projeto que tu estás a fazer, que é muito complicado e que te está a dar a cabo da cabeça e por isso é que tu andas chateado. O problema é teu. Não é? E pronto, tudo bem, pode estar com um problema grave, familiar, e eu aí respeito muito e dou uma liberdade imensa aos meus colaboradores para saírem, para irem Eu ao também médico, tiro o pé para do ir- acelerador. Quando é um tema desse, eu tiro o pé do nós, acelerador. nós temos de tirar o pé do acelerador. Agora, aquilo que eu acho, e voltando à pergunta inicial, isto é uma questão de perfil. Isto é uma questão... Se eu, naquela altura, que estava a fazer o comercial e as faturas, e a meter relógios na parede, a furar os relógios na parede, se eu não tivesse o perfil para dizer assim, não, eu quero mais alguma coisa que isto, e eu quero trabalhar... Eu provavelmente, à primeira vez que me tivessem metido a meter um relógio do ponto da parede, eu dizia, ei, eu preciso de um técnico aqui comigo em Lisboa. Mas eu não fui contratado para isso. Não é para isso que me Não pagam. é para isso que me pagam. Só que eu costumo dizer isto aos meus colaboradores. Aprendam. Aprendam. Há de haver uma altura que vocês dizem assim, opá, não é para isto que me pagam. Mas não é logo. Opá, se te põem a montar um relógio de ponto, montam 2 ou 3 vezes, já sabes fazer. Não é? Eu acho que tenho alguma sorte, como tu quiseres chamar, ou lá está, é o conhecimento, é a necessidade de conhecimento. Foi o timing que foi. Foi time, mas eu tenho a sorte, costumo dizer que eu tenho a sorte de saber fazer tudo da minha empresa. Porque agora estamos num negócio que é o negócio do self-service, onde produzimos máquinas. Fui eu que desenhei as primeiras máquinas da minha empresa, há 20 anos atrás. Eu não sabia trabalhar num programa de desenho, portanto eu tive que o fazer. Podia ter contratado uma pessoa, não tinha dinheiro na altura, era sozinho. Portanto eu era sozinho na empresa, não tinha dinheiro para dizer. Agora quero começar a desenhar máquinas, portanto em vez de as comprar em Espanha, como comecei a comprar, eu agora vou começar a desenhá-las, que foi esse o meu mote. Eu disse, pá, olhei para uma máquina Já e tenho disse, inveja de ti, ó Miguel. Eu não fui capaz de aprender a programar. Tive mesmo pá, que ir eu buscar sei, um sócio, pá. eu ouvi a tua Tive história. mesmo que ir buscar Já Pá, tenho inveja de ti. Não, já não, tenho... mas há Estou a brincar? Sim, Sim, não, mas tens de estar mesmo a brincar porque as coisas são o que são. Mas eu, na altura, o que é que eu pensei? Epá, eu quero desenhar. Eu quero desenhar máquinas, eu quero produzir as máquinas, eu não quero estar a comprá-las. Não tenho dinheiro para ir contratar alguém. Portanto, tenho que aprender a desenhar. Portanto, aprendi um programa de desenho, ainda que na altura, se bem que depois durante muitos anos o usamos, um programa de desenho que não era aquele que se calhar devia usar, mas era um programa de desenho que servia para aquilo que eram as minhas intenções também, e aprendi. Pá, quando eu comecei a empresa, e agora voltando um bocadinho à história que estava a contar, portanto, eu quando me deu aquela epifania de dizer assim, Miguel, tu estás aqui a fazer tudo, tu estás a tirar fatura, sei o que mais, é melhor abrir uma empresa. E quando abri a Partim, eu costumo dizer que foi o meu primeiro erro grande de gestão e aprendi muito. Eu abri a empresa Partim e disse assim, pá, Miguel, tu sabes de relógio de ponto, já andaste a montar, fizeste demonstrações, vais vender relógios de ponto. Portanto, vais abrir a empresa Partim para uma empresa de relógios de ponto. Qual foi o grande erro? Pá, andava a comprar produtos dessa empresa, que estava a controlar o mercado todo. Portanto, controlavam-me o mercado, controlavam-me os preços. Portanto, eu costumo contar esta história, eu vendi nessa altura... Pá, naquele primeiro ano eu vendi 3 relógios de ponto, 3 terminais. Até era a mesma coisa que tu abris uma empresa de informática e no primeiro ano vendeste 3 computadores. E eu costumo dizer que 2 deles foram a um amigo do meu pai, que por caridade, pá, deixa cá ajudar o miúdo. Mas porquê que isso aconteceu? Aconteceu por inexperiência. Uma inexperiência que ela é permanente e que eu costumo dizer que uma das lacunas que eu venho acumulando ao pouco e pouco, eu não sou de gestão. Portanto, eu tenho licenciação em Engenharia Eletrónica Industrial. A parte da gestão que eu tenho é a parte da gestão de 23 anos a gerir uma empresa, a gerir a empresa Partim, em que tu vais aprendendo todos os dias. Foi a fazer. Não tirei sequer, é uma lacuna que eu tenho, não tirei sequer um curso de gestão. E, portanto, aquele primeiro erro foi um erro claramente palmatório, é um erro de gestão. É dizer assim, eu vou abrir uma empresa, vou andar a vender relógios de ponto e vou comprar a empresa que tem o monopólio em Portugal. Pá, tudo bem, mas eu tenho que conhecer o mercado, tenho que saber se eles estão a controlar os preços ou não. Eu tenho que saber se os gajos estão a vender mais caro a mim do que estão a vender aos outros também revendedores. Portanto, foi um erro. E aí tive que me virar para alguma coisa. E aí virei-me e abri uma loja de informática. E, portanto, quando eu percebi, tenho aqui um problema grave, que eu tenho 3 terminais vendidos, eu tenho que me virar,
eu sou engenheiro eletrónico, qual é a forma mais fácil de eu conseguir aqui rentabilizar alguma coisa? Eu disse, pá, vou começar E era a o boom também nessa altura, E era o as boom, lojas de as informática lojas a de arrebentar, informática. o acesso à internet a acontecer. Falaste uma coisa muito gira, porque o acesso à internet. Há 23 anos atrás, não havia telemóveis, não havia smartphones e muito poucas pessoas tinham computador em casa. Muito poucas pessoas tinham computador em casa. Além da loja de informática que eu abri, eu, na lojinha debaixo do prédio do meu pai, onde eu morava também, eu abri um ciberespaço. Onde as pessoas, os estudantes especialmente, da Universidade de Lusíada... Essa não sabia. Abri um ciberespaço na Universidade de Lusíada, que estava a 50 metros, pá, tinha clientes para caraças, porque Claro. eles iam lá... Pá, não havia computadores. Os computadores na escola, na Universidade de Lusíada, estavam normalmente muito ocupados. Era o teu produto de entrada, era para vender Chegaste ao ponto. Eu disse, como é que eu trago... Ainda dizes tu que não tens um curso de gestão. Como é que eu disse? Como é que eu trago malta para dentro de portas? E eu disse, pá, ciberespaço, os gajos vêm cá, meto aqui uns folhetos dos computadores, ok? E fui começando a vender os computadores aos alunos da universidade. Pá, e depois comecei a vender computadores aos alunos da universidade. Depois os meus amigos, pá, que tinham empresas e que tinham lojas, etc., começaram, mas vende computadores, pá, eu precisava daquilo de um computador. Portanto, eu andei muito debaixo das mesas dos meus amigos, das secretárias dele, a passar cabos e a montar computadores e aninhado. Que idade é que tinhas aí? Pá, tinha 24 anos. Eu saí da universidade, eu tirei o curso sempre assim... Sim, antigamente era 5 anos, não é? 5 anos. Eu com uma licenciatura de 5 anos e aos 22 anos estava licenciado. Estavas cá fora, já tinhas trabalhado, já tinhas ido para Lisboa, trabalhado nesta empresa de telecomunicações, ido para Lisboa. E aos 24 anos, 25, abri a part-time. Portanto, aos 24, 25, andava ali debaixo das... Era mesmo o teu perfil? Pá, o teu perfil era mesmo fazer, era mesmo acelerar. Era fazer, porque repara, a seguir foi a parte da informática, a seguir foi a parte dos softwares. E, portanto, andei em muitos restaurantes a instalar softwares de restauração e software POS, muitos, portanto, nas gorduras e portanto, andava lá, era eu, portanto, era sozinho, portanto, não vale a pena andar aqui com coisas, portanto, que tinha não sei quantos funcionários, não, era sozinho. Depois contratei o primeiro funcionário, colaborador, como queiram, para me ajudar na parte... Tu tens algumas histórias engraçadas em relação a isso, a não parecer que estavas sozinho, não é? Tenho. Pá, eu já ouvi essas histórias. Eu tenho duas histórias. Sabes que... Vais ter que partilhar aqui, partilho já, se bem que nos últimos anos tenho tido alguma retração relativamente a contar essas histórias. Porquê? Porque, entretanto, o fake it until you make it, não é? Porque é um bocado aquilo que eu vou contar agora, o fake it until you make it, é o disfarça, ou faz de conta que é verdade até ser verdade. Até ser verdade. Agora, nos últimos tempos, nós temos visto que... O digital potenciou isso. Sim, mas nós temos visto agora aqui que esta questão das startups, e tu já foste uma startup, já não te podes considerar uma startup, das startups, etc., o fake it until you make it existe muito para a parte do investimento, os ventures e não sei o que mais. E depois normalmente isso dá asneira, ou dá muitas vezes asneiras, em 90% dos casos dá asneiras. Portanto, eu tenho alguma retração, mas eu vou contar as duas histórias que não sei, porque aqui é mais a parte engraçada. É muito giro. Porque às vezes o fake it until you make it, e tu tens vários casos, ainda há uns tempos atrás, a Morgans, acho que foi comprou uma startup que dizia que tinha X milhões ou milhares de utilizadores, e eles eram uma fintech, salvo erro, qualquer coisa assim, já não me recordo muito bem da história. Eu li essa história. E depois a verdade é que eles não tinham nada, aquilo era e-mails falsos. Fictícios, e-mails falsos. Há uma questão de ética, há o fake it until you make it. Utilizadores criados artificialmente. Exatamente, portanto, não é disto que nós estamos a falar aqui. Sim, não. Estamos aqui a falar de o contexto comercial de tu pareceres... Pá, porque a mulher de César, nos negócios é isto. A mulher de César não basta apenas sê-lo, é preciso parecê-lo. Tem que parecer. E nós temos que entender isto. E as histórias são giras, que é, pá, eu nos primeiros anos da empresa... Por isso tens de contar isto aqui. Nos primeiros anos da empresa, sozinho, eu já tinha os departamentos todos na empresa. Portanto, eu já tinha o departamento financeiro, eu já tinha o departamento comercial, eu já tinha o departamento técnico, e tinha cartões. E, portanto, quando ligavam para a empresa, telefonavam para a empresa, e os meus e-mails, na altura, eu configurei logo uma série de contas de e-mails para quando eu estivesse a pedir um pagamento a uma empresa qualquer, não era o Miguel Soares, departamento comercial, que estava a pedir. Vinha logo do financeiro. Portanto, eu acho que se calhar o financeiro@partim.pt existe há 23 anos, quando eu se calhar departamento administrativo e financeiro eu devo ter para aí há 15. Portanto, mas eu há 23 anos eu já tinha um departamento financeiro que era eu.
E, portanto, aquilo que acontecia era, os meus e-mails já saíam com o departamento financeiro, já saíam com o número de telefone, e quando alguém ligava, portanto, era o Miguel Soares que atendia e passava a chamada ao departamento financeiro. O comercial a dizer, pode por favor emitir o pagamento. Exato. Não, o comercial Miguel Soares atendia a chamada e, portanto, não se identificava com Miguel Soares e vou passar ao departamento financeiro. E, portanto, punha a pessoa em espera e passava ao departamento financeiro. Portanto, qual é aquela questão? A questão aqui era dar aquele... Isto porquê? Porque eu já, na altura, aconteceu-me uma coisa, quando eu comecei a trabalhar na parte dos quiosques multimédia, quiosques self-service e máquinas de pagamento, aconteceu-me uma coisa que foi, como na altura não havia muita concorrência em Portugal, eu acabei por muito rapidamente ter logo clientes muito importantes. Eu recordo que um dos clientes importantes Pela dimensão, pelo nome. Pela dimensão, pelo nome. Sim. Foi o Banco Finibanco. E é surpreendente porque... Uma indústria como a banca, não é? A banca. Traz na banca. Não, e repara isto. A banca, e depois não é isso. A banca, com toda a segurança que existe na banca, e que compra a uma empresa Partim de Vila Nova de Famalicão, quiosques interativos para colocar na agência, ligada à rede da agência. Portanto, estás a ver o que é que isto é. Portanto, eu não podia dizer ao Finibanco, epá, sou eu. Sim, sou uma startup. Não, Sou eu. um solopreneur. Exatamente. Quem é o gajo que vai instalar? Sou eu. Quem é o gajo que vai tirar? Sou eu. Portanto, acabei por fazer isso. E depois a outra brincadeira. Pá, tenho muitos amigos que ainda... Pá, eu até hoje ainda nem sei. Agora, quando for agora para a empresa, vou reparar se elas ainda estão assim. Mas é possível que estão. É as carrinhas. Essa aí também é essa aí. É as carrinhas. Eu acho que essa aí... Pá, a do telefone e dos e-mails... Mas a dos carros, das carrinhas, eu acho que é o nível à frente. Neste momento, eu não sei, mas devemos ter para aí, não sei, 10 carros na empresa, entre veículos ligeiros e veículos comerciais, talvez mais, não sei. Mas eu tenho carrinhas que têm o número 37 e carrinhas que têm o número 65. Isto porquê? Pá, as carrinhas vão na rua, pá, quem olhar a partir-me, pá, 65. É uma questão o tal, não é o fake it until make it, mas é aquela questão de dizer assim, sim, epá, a empresa é grande. Agora, sinceramente, agora nós já não necessitamos disso. Provavelmente, se calhar, na altura, não sei se isto resultou em alguma coisa na altura, provavelmente não resultou em nada, mas foi um pensamento que me surgiu na altura, se calhar um pensamento newbie na altura. Não, mas isto tem a ver com também a tua crença de que, e inconscientemente, nós hoje podemos até achar que foi por uma questão de fake it until you make it, a mulher de César, não basta apenas sê-lo, é preciso parecê-lo, mas havia visão aí. Porque tu visualizavas, certo, 65 carros na rua. Tu visualizavas X departamentos na tua empresa. Sim. Portanto, e eu acho que hoje em dia, claramente, muito do sucesso dos negócios vem da visão, daquela visão que tu tiveste lá atrás. Visão, intenção. Claramente, depois em visão, intenção, compromisso, execução. Porque, execução, sobretudo. Não é só visão, não é? Eu sou um grande visionário. Sim, mas a visão não te leva a lado nenhum. Se não executares, não te resolve nada. Isso, claramente, não é? Agora, eu acho que vem também daí, não é? E por isso é que eu também quis puxar essa história para aí. Sim, são muitas das vezes onde é que vocês se imaginam? Quão grande é a vossa visão? E a tua era de 65 carros na rua. As coisas foram... Eu pelo menos vejo por este prisma. Não, mas quer dizer, as coisas foram acontecendo. Eu vi uma das últimas entrevistas aqui e um dos teus convidados disse que a expressão acho que não foi essa, que não era muito ambicioso, acho que a expressão foi outra. Foi que disse que tinha que ia dando os passos. Passo a passo. Passo a passo. Se tu me perguntares onde a empresa Partim vai estar daqui a uns anos, eu não sei muito bem. Eu sei é que tenho dito várias vezes, especialmente nestes últimos 4 anos, e não me perguntes porquê nestes últimos 4 anos, mas aquilo que eu tenho dito é que se a empresa Partim ficar onde está, e quando eu digo ficar onde está, e estamos bem, e temos um volume de faturação interessante, e temos um cash flow interessante, e temos uma empresa saudável, e temos os colaboradores, e pagamos a dias, e pagamos aos fornecedores a horas, mas eu costumo dizer que se ficar onde está, se eu daqui a 10 anos a empresa estiver com este nível, eu vou-me sentir mesmo defraudado, a mim mesmo, eu acho que, acredita. E se calhar não devia, mas eu sei que ela pode alcançar mais, e tenho também dito isto muitas vezes e é verdade, não é apostarmos aqui, por isso é que tu disseste muito bem, esta conversa é mesmo sem bullshits, estamos a falar na parte dos doers e eu brinquei um bocado com as duas das dores, portanto se isto é para dizer dores, a verdade temos que dizer aqui o que é, e aquilo que eu acho é que eu costumo dizer nos últimos tempos que provavelmente eu não o vou conseguir fazer sem ajuda.
provavelmente uma ajuda que tu já tens, não é? Porque, entretanto, quando começaste a empresa, tiveste a felicidade e também... A sorte. Não é sorte, tu também procuraste de ter um investidor que acreditou em ti, mas Claro. se acreditou em ti é por alguma coisa, ele não acreditou em ti porque tu disseste, que só lhe disseste que tinhas um projeto interessante. Pá, vou fazer uma plataforma disto. Não foi por aí, foi por mais alguma coisa que ele viu. E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é, se a empresa Partim daqui a uns anos estiver neste patamar, e este patamar não quer dizer que esteja na mesma faturação. Pode estar a faturar muito mais, mas o patamar ele não se vai alterar, porque aquilo que vai acontecer é que os valores vão sendo aumentando ao longo do tempo. O teu produto vai aumentar ao longo do tempo porque a tua matéria-prima vai aumentar e, portanto, podes até estar a faturar muito mais, mas não é crescimento. Não é crescimento. O teu EBIT é o mesmo, as tuas margens são as mesmas, portanto, não foi é... a inflação, É a inflação, são os valores, portanto, estás no mesmo. Portanto, se daqui a 10 anos, nem digo 10, se daqui a 5 estiver no mesmo patamar, há alguma coisa que não funcionou. Eu ainda estou a tentar perceber qual é o caminho que nós temos que trilhar. O mercado onde nós estamos, apesar de nós sermos uma empresa muito inovadora, o mercado onde nós estamos é um mercado muito concorrencial. E é um mercado muito concorrencial, especialmente por um motivo muito particular. Nós, apesar de sermos uma empresa que produzimos máquinas, nós produzimos máquinas para todos os setores de atividade. Okay. Todos. Aeroportos, hospitais, câmaras municipais, municípios, quiosques tipo McDonald's, onde tu fazes a compra dos produtos, nós também produzimos, desenvolvemos, desenhamos e produzimos. Mas eu lembro uma vez qualquer que eu te mandei uma foto, não sei onde é que eu estava, pá, uma máquina... isto acontece-me todos os dias, e acredita... Eu senti aquele orgulhozinho, não é? Não, eu acho que disse uma coisa que digo a todos os meus amigos e mesmo sem ser amigos conhecidos que me mandam essa foto. Acredita que sempre que me mandam isso, é um orgulho imenso. Claro. Imenso quando isto acontece, por duas razões. Primeiro, porque eu sei que o meu produto está instalado a algures, e esse algures pode ser no Chipre, na Roménia, na República Checa, e acontece muitas vezes mandarem-me de países internacionais e eu disse, está ali, às vezes porque eu não sei. Porque nós trabalhamos com muitos parceiros e eu às vezes não sei onde é que estão os meus quiosques. E às vezes dou com um quiosque meu, algures, eu próprio, dou com um quiosque meu, epá, e é uma surpresa imensa, não é? Tu chegas e vês... Eu acredito mesmo. E, portanto, e a outra questão é, quando eu sinto isso que tu disseste, que é, o João enviou-me e ele também sentiu ali um bocadinho de orgulho, que é de Famalicão. Famalicão, estamos aqui, não é? Estamos aqui no sul da Europa, estamos aqui num cantinho. E apesar de sermos o terceiro concelho mais exportador, mas também sabemos... E sermos uma cidade com João, uma densidade... mas também sabemos porquê, não é? Sim. Nós somos o terceiro maior concelho, mas não podemos embandeirar a Iorque porque temos aqui duas ou três empresas que são muito grandes e que nos dão essa potencialidade de sermos Claramente. o terceiro, senão não éramos. Mas este orgulho de saber, alguém aqui de Famalicão conseguiu perceber que está ali um equipamento que é produzido por uma empresa de Famalicão, isso é muito interessante. Claramente. Aliás, muitas das minhas publicações costumam acabar, aliás, hoje já coloquei 2 ou 3, e elas costumam acabar assim, desenvolvido e produzido pela Partim com amor em Portugal. E muitas vezes acabam com amor em Portugal em Vila Nova de Famalicão. Primeiro, este amor é mesmo importante, porque, pelo menos da minha parte, eu às vezes sinto que alguns dos nossos colaboradores não dão aquele amor que nós queremos, mas sinto que a maior parte tem de facto amor por aquilo que está a fazer. O amor é figurado, não é? Sim. As pessoas entendem isso, o amor é figurado. Se calhar vamos utilizar outra palavra, o carinho. É estar a fazer alguma coisa com carinho. Por isso mesmo é que dentro da nossa empresa, por exemplo, nós temos uma plataforma desenvolvida por nós, não é só tu que desenvolves plataformas, uma plataforma desenvolvida por nós de comunicação interna. E nessa plataforma costumamos partilhar muito estas coisas. A tua foto, acredita, e eu posso-te mostrar, a tua foto... Deve ter sido partilhada. Eu partilhei-a logo e disse, olhem, aqui alguém que viu um equipamento... Vale a pena tudo aquilo que nós fazemos todos os dias, não é? E está lá, e foi mais ou menos isso. Vejam onde é que isto está. Normalmente eu costumo dizer, vejam onde é que isto está. Tu que estiveste a passar um cabo, um singelo cabo, dentro de um quiosque, uma máquina, pronto, eu estou a utilizar hoje a expressão máquinas porque os quiosques pode parecer que é outra coisa. Quando tu estás a passar um cabo, és um técnico, e estás a passar um cabo, aquilo é um cabo que estás ali a passar, mas se percebes que entretanto aquele cabo está na Google, aquele quiosque, aquela máquina de pagamentos, foste tu que instalaste, que está na Google, tu dizes assim, foi eu, se calhar da próxima vez eu tenho que ter um bocadinho mais de cuidado, porque isto vai para a Google, isto foi para a Google, isto está não sei onde, foi comprado pela Google. Portanto, nós temos importância, a Partim tem relevância no mercado, e temos mesmo. Mas esse tema que tu trazes para aqui, deu-me aqui um pensamento de primeira ordem, e vou partilhar.
Eu acho que hoje em dia, e metendo agora a mão, as duas mãos na ferida, porque às vezes os empreendedores, gestores têm dificuldade em fazer isto, e trago este tema para que os empreendedores que nos estão a ouvir pensem como é que eles hoje gerem isto. Muitas das vezes, e este é um pensamento que eu tive há pouco tempo, que é, muitas das vezes, a responsabilidade disso acontecer é nossa. Nós, enquanto líderes dentro de uma organização. Porquê? E agora puxamos para aqui o círculo dourado do Simon Sinek. Nós, quando uma pessoa entra dentro de uma empresa, nós explicamos o quê? O que é que tu vais fazer, como é que tu vais fazer, mas nós não explicamos o porquê que tu vais fazer aquilo que tu vais fazer, qual é o impacto, qual é a tua missão dentro desta empresa. E missão é completamente diferente das tarefas, das responsabilidades, não é? Porquê que nós fazemos aquilo que nós fazemos? E trouxe este tema porque claramente eu acho que é algo que, quando nós quisermos crescer equipas, quando nós, e a nossa conversa do escalar, escalar é trazer mais pessoas, ninguém escala só com um software, só com agora AI, blá blá blá. Não, é preciso escalar com pessoas, há sempre pessoas na equação, e quando nós tivermos essas dores, é claramente nós entendermos, será que os nossos colaboradores estão ou não alinhados com o porquê, com a tal missão, porque o porquê vem da missão daquilo que nós estamos a fazer, não é? Sim, e acredito que tu, quando publicas essas fotos, é para que eles também entendam porque, é fundamental. Porque é que ele teve a passar o cabo. É fundamental. Repara, esta nossa plataforma foi desenvolvida. Esta nossa plataforma agora está instalada porque, entretanto, tornou-se um produto vendável. Não é? Este nosso software tornou-se um produto vendável. É uma plataforma de gestão de conteúdos, diria quase uma intranet, mas que vai um bocadinho mais além do que isso, e é utilizado agora por IKEA e por outras empresas que já nos compraram este software, mas ela foi desenvolvida inicialmente para nós, apenas para nós, e com o intuito apenas de fazer comunicação interna. E isto é uma coisa que eu faço muita comunicação interna. Eu ia dizer aqui umas pessoas, não é obrigo, eu promovo que os outros colaboradores também partilhem aquilo que estão a fazer entre eles, porque é fundamental. Repara, os nossos colaboradores têm que perceber, e estamos a falar da empresa Partim, da nossa empresa, mas podíamos estar a falar de uma outra empresa qualquer, e acredito que tu na tua fazes o mesmo. Mas eles têm mesmo que perceber, eu vou mais longe daquilo que é os valores e a missão. Eu vou mais longe daquilo que é a missão, porque a missão é um bocadinho egoísta da minha parte. Normalmente, quando tu... Traz isso para cá, traz isso para discutirmos isso cá. Exatamente. Quando tu defines uma missão para a empresa, ela é normalmente muito egoísta porque ela está muito centrada naquilo que é a empresa. Apesar de se tu reparares em todas aquilo que são as missões das empresas, há sempre ali uma preocupação qualquer, é a preocupação com o ambiente, é a preocupação não sei o que mais, mas ela está sempre muito centrada na própria empresa. Eu vou mais longe do que aquilo que é a missão. Qual é a minha importância dentro desta empresa naquilo que depois o consumidor final, porque estamos sempre a falar no consumidor final. Repara, é o servir, a empresa... Estamos sempre a falar no consumidor final. O nosso cliente não é o consumidor final. Nós somos business to business, claramente. Mas na gênese, no final, não é na gênese, é no final, o nosso cliente é o consumidor final. E aquilo que os nossos colaboradores de todas as empresas têm que perceber é o que eu estou a fazer, o que é que vai impactar com o consumidor final. E eu vou dar exemplos aqui. Repara, nós, como eu te disse, nós trabalhamos, temos máquinas, desenvolvemos, desenhamos e produzimos máquinas para todos os setores de atividade. Aeroportos, hospitais, restaurantes, farmácias. Então repara, o que é que um colaborador nosso pode pensar? Pode pensar assim, são as nossas máquinas que ajudam milhares de pessoas nos aeroportos a fazer check-in automático e a que, de facto, a rapidez e a fluidez deles não estejam a estar à espera numa fila com umas pessoas não sei o que mais. São as nossas máquinas que nós desenhamos, que nós produzimos e que estão a funcionar, que não é no McDonald's, porque o McDonald's não é nosso cliente, o Burger King é nosso cliente na República Checa, no Chipre e na Grécia, portanto vamos utilizar o exemplo do Burger King. São as minhas máquinas que permitem que as pessoas, quando vão ao Burger King, facilmente façam uma encomenda dos produtos. São as máquinas que eu estou a desenhar e a produzir que nos hospitais permitem que as pessoas cheguem lá e rapidamente sejam atendidas e fiquem à espera de uma fila, uma vez. Portanto, são as máquinas que nós desenhamos, são as nossas máquinas que no Dubai permitem que tu, dentro do carro, consigas ir buscar medicamentos sem sair do carro porque tens um drive-thru que é providenciado pelas máquinas que a empresa Partim tem. Portanto, imaginam que isto é no subconsciente de uma pessoa que está a trabalhar. Não é eu estou a passar um cabo.
eu estou a ajudar, É o impacto. eu estou a ajudar a pessoa que vai estar num carro, que não vai precisar de apanhar chuva para ir buscar um medicamento porque tem a filha no lado atrás, na cadeirinha. Portanto, isto é o impacto que nós temos que perceber. Portanto, o impacto que nós temos que fazer não é a emissão, porque a emissão é dizer desenhamos, desenvolvemos... Certo, Estás a ver? entendo claramente. Desenhamos e desenvolvemos. Claramente. É mais do que isso. A missão poderia ser desenhamos e desenvolvemos máquinas e produtos que vão, no fundo, satisfazer e melhorar a vida dos consumidores. Não, mas é o porquê, sim, mas É o porquê eu mesmo. entendo, é a interligação, é a extensão, é o porquê que tu estás Porquê cá... que tu estás a fazer, não é? Porquê que tu estás a fazer? É a mesma coisa que na tua empresa. Na tua empresa temos uma plataforma que permite que as pessoas façam publicações nas redes sociais de uma forma automatizada. Isto poderia ser, não é? Poderia ser a visão e a missão, não é? Mais do que isso, o que é que estas pessoas que estão a publicar coisas nas redes sociais de forma automatizada podem de facto potenciar, ok? Alguém comprou alguma coisa porque foi feito com a plataforma Swanky uma publicação e essa coisa salvou-lhe a vida. É isso. Essa coisa salvou-lhe a vida. Essa coisa ajudou-a a tomar uma decisão. Portanto, é no final que nós estamos e não estamos aí na parte da missão que normalmente fica ali a meio. Uma coisa académica, é não é? uma coisa académica, é uma coisa que eu digo, é uma coisa um bocadinho egótica, egoísta. Boa. E, portanto, Mas foi excelente, foi uma... É um bocadinho isto que eu claramente. Miguel, tenho uma pergunta para ti para terminarmos. Porque o tempo... Já passaram? Já. E agora Tomás, o tempo... Estás a gostar? Estás a passar o tempo acaba até lá, mas... E foi à medida que nós fomos falando, disputam-me esta pergunta, não era a pergunta certa que eu iria fazer para terminar, mas nós estivemos a falar muito tempo de pessoas, houve ali uma grande componente da nossa conversa sobre pessoas, e depois tu foste puxar o tema do sócio, de uma forma ainda... Não sei se fiz bem ou se fiz mal. Não, mas não é isso. E a minha pergunta era, já não me recordo muito bem, mas tu uma vez disseste que ser empresário, ser empreendedor é solitário. Queres falar um pouco sobre isso? Se ainda hoje tens essa visão, porquê que o disseste? Porquê que o disseste? É que essa pergunta é muito gira. É muito gira, não é? É muito gira, eu vou-te explicar porquê. Mas não estava planeado. Mas tu não sabes, tu ainda não sabes porquê. Não sei porquê. Mas eu vou-te dizer. É muito interessante essa questão colocares aqui. Porque se fosse só um headline... Não. Eu vou-te dizer. É muito interessante colocares essa pergunta. E isto é para quem neste momento está sozinho em casa, em frente ao computador, não tem ninguém... é importante que a gente traga isto. Sabes porque é que essa pergunta é interessante? Porque esta entrevista vai passar a debate. Esta entrevista vai passar a debate. Por uma razão muito particular. Sabes que eu sou muito atento a tudo. E tenho um defeito, eu tenho um defeito, que eu considero um defeito, acredita, considero mesmo um defeito, não é uma virtude. Por um lado é uma virtude porque estou sempre muito atento a tudo. E quando digo muito atento a tudo, é mesmo naquilo que nós estamos aqui, e eu sei o que é que o meu filho está a fazer, isso é ali o Nuno, não é? Hugo. Isso é o que é que o Hugo está a fazer, portanto eu consigo estar... Neste momento o Hugo passou a ser conhecido todo o Doers Podcast. Isso, estás a ver? Até promovi aqui o Hugo. Não, mas consigo, tenho mesmo essa, por um lado é uma virtude, mas por outro lado é muito complicado porque de facto sou um hiper atento. E essa hiper atenção estende-se não só à parte visual, em que eu estou a falar e estou a perceber tudo o que está a passar, mas estende-se também àquilo que está a passar-se à minha volta, nomeadamente no que a mim me diz respeito. Por isso é que eu estou a dizer que isto vai passar a debate, porque eu vou-te picar. Fica. Porque eu fiz essa publicação, já a fiz 3 ou 4 vezes. Provavelmente vou continuar a fazê-la. E é curioso porque tu rebateste essa publicação. Eu sei. Tu sabes. Eu sei. Tu sabes disso. Não sei se foi de propósito ou não. Não sei se, pergunta agora não foi. Não é esta. Quando rebateste, eu não sei se tinha a ver com o meu post, mas eu sei que houve uma altura, aqui há uns tempos atrás, que tu fizeste um post precisamente na negação, um bocadinho. Aí, possivelmente... Sim, na negação disso, em que tu disseste, nós não somos nada solitários. Não, eu lembro-me do post. Vou-te ser franco. Sim. Eu vou-te ser franco daquilo que eu pensei na altura. Tenho que te dizer, estamos aqui e à vontade. Primeiro por uma razão. Primeiro porque te considero, de facto, um empreendedor mesmo à séria. Muito obrigado. Segundo, porque já não és uma startup e já provaste que já não és só um empreendedorzinho, já tens uma empresa consolidada. E, portanto,
isto para dizer o quê? Que há aqui uma série de pessoas em Famalicão, ok, não é só em Famalicão, mas em Famalicão, porque me estão próximas, que eu acompanho e, portanto, dizem-me alguma coisa. Dizem-me alguma coisa, não só naquilo que vão dizendo, dizem-me alguma coisa quando eu percebo que aquilo pode ser uma boca. E eu, naquela altura, eu dizia, isto é uma boca para mim. Não, mas eu não mando. Eu acredito, mas a sério. Quem me conhece sabe que eu não mando bocas. Mas eu, na sério, isto aqui foi uma boca, há um post que eu pus há 5 meses atrás. Mas eu já vi isso há muito tempo da tua parte. Pronto, Estamos a falar há anos, essa publicação. Não, mas eu venho de vez em quando eu coloco. Porque é verdade, é verdade para mim. É verdade para mim. E eu vou-te explicar. E é isso, eu posso rebater naturalmente também com a exatamente, minha, eu vou explicar a quem eu vou explicar. Mas isso levou-me a pensar. O teu post levou-me a pensar na altura e dizer assim, ele se calhar também tem alguma razão. Portanto, o meu post não está totalmente correto. Eu nem acho que é uma questão de razão, é uma questão de visão e sentimento. Visão e sentimento. Na altura que eu vi o teu post também, portanto, já agora para enquadrar as pessoas que estão aqui a ouvir. Portanto, o meu post normalmente até é com uma fotografia de uma entrevista que eu dei, e foi nessa entrevista. Foi essa entrevista acho que até foi à televisão. Nem foi propriamente um post, foi nessa entrevista que eu vi. E nessa entrevista, penso que até foi à RTP, e eu disse esta frase. Eu disse, ser empreendedor é um trabalho muito solitário. Okay? É extraordinariamente solitário. E depois o teu post, passado um ano, ou 2, ou 3 anos, ou o que seja, foi um bocadinho no sentido contrário. Foi dizer, não, nós não somos empreendedores. Certo. E deste exemplos muito interessantes. Que eu sei que fazem parte do teu dia-a-dia. E aliás, há pouco estávamos a falar um bocado da minha história, da minha estrutura, e tu percebes claramente. Fazem parte do teu dia-a-dia, eu sei. Portanto, eu vejo as tuas relações que tens com pessoas que estão ligadas ao marketing e que fazes, ainda um bocado estávamos a falar, que vais fazer um programa com o Vítor, e depois tens outros programas com o Paulo Faustino, penso eu. Sim, tenho e portanto, com o teu sócio investidor, e que certamente... Sim. E daí, se calhar, a tua percepção, e bem, de que o teu trabalho e de que a tua tarefa como empreendedor não é nada solitário. Ainda bem, digo eu. Mesmo. Ainda bem, digo eu. Porque é que eu, naquela altura, disse que, de facto, um empreendedor é um trabalho, não é uma profissão, é uma tarefa árdua e solitária. Porque, de facto, eu não tenho uma cadeia de relacionamentos a nível de empresários. Tenho alguns. E esses alguns são aqueles que me vão valendo de vez em quando para eu pedir algumas opiniões, expor algumas dúvidas que eu tenho, que são muitas, como as tuas. Claro. Estou certo que tu por dia tens 50 dúvidas, não tens? Provavelmente tu, essas 50 dúvidas, tu tens, se calhar, 10 pessoas que, se dividires 50 dúvidas por 10, dá-te 5 e tu consegues esclarecê-las. O meu círculo, se calhar, é mais pequeno. Okay. Ou é muito mais pequeno. E, portanto, como este meu círculo é muito mais pequeno, tu acabas por ter muitas dúvidas, e essas dúvidas, a maior parte das vezes, são resolvidas apenas por ti. E são apenas tratadas por ti. Portanto, tu falas de ti para ti. Tu perguntas-te a ti próprio, não é? São os pensamentos. Muitas vezes podem ser verbalizados mesmo. Pá, Miguel, vais fazer isso? Eu verbalizo esses pensamentos no meu calendário. Eu ponho o meu calendário a falar para mim. Miguel, e achas que deves fazer isso? Miguel, e se fizéssemos esta coisa? E Miguel, e se fizesses isto? Mas como este círculo é muito pequeno, isto significa que, de facto, tendo um círculo pequeno, tu tens dificuldades em tomar decisões sozinho. Por isso é que eu digo que, de facto, o trabalho é muito solitário, porque tu tens de tomar essas decisões sozinho. Independentemente de tu poderes ter teres um círculo de 50 pessoas que te podem ajudar a esclarecer dúvidas, o teu trabalho vai ser sempre solitário, porque, se reparares, na decisão, é sempre tu. És sempre tu. E garanto-te, e tu sabes disso, que é sempre tu. Por uma razão. Temos algum orgulho, temos algum ego, e muitas vezes... a pergunta que fazemos a alguém para tirar dúvidas, tu sabes que a maior parte das vezes não é para perguntares aquilo. Tu só queres é falar com alguém para te dar algum apoio. Porque se calhar a pessoa no final vai-te dizer aquela frase espetacular. Pá, mas a última decisão é tua. Se é minha, se calhar não ia falar contigo. Agora, deu-te ali insights para que tu possas tomar a decisão da melhor forma possível. Mas se reparares, a última decisão é solitária. A última decisão é solitária, especialmente quando tu és um CEO, como eu, e portanto, sou diretor da empresa, CEO, e, portanto, sou o único. E, portanto, alguma coisa que eu tenha que decidir, sou eu. Claro que tu tens os colaboradores, que tu podes ir falar com eles, tens os colaboradores mais séniores, tens os colaboradores... E tens esse tal círculo de amigos. No limite, aquilo que vai acontecer é que tu vais tirando aqui algumas coisas para depois, no final, decidires. Mas, se tu reparares, não sei se já tomaste alguma decisão hoje relativamente importante, por mais que tu tenhas ouvido esse círculo de amigos, tu vais reparar que eles podem te dizer todos sim.
E tu podes dizer um não. E essa decisão foi solitária, porque tu ouviste toda a gente a dizer não deves ir, não deves ir, não deves ir. E tu, entretanto, solitariamente, na solidão, com a tua consciência, tu vais dizer, tenho 50 gajos a dizer-me que sim. Até são os gajos que normalmente me dizem as coisas mais aconselhadas, mas eu vou dizer não. Portanto, é sempre nesse sentido, eu sempre dizer, não é na gestão do dia-a-dia. Não é na gestão do dia-a-dia. Sim, nem é na Mal partilha. era- Nem é na partilha. Não, mal O que era. tu estás a dizer é, no final do dia, a decisão é tua. É tua. E é Toda a solitária. gente pode dizer que sim, mas no final do dia a decisão é tua. E nesse capítulo é solitária. Nesse capítulo é solitária, não é? Porque, na verdade, repara uma coisa. É solitário porque és tu que a tens que tomar. Porque Ponto repara final. uma coisa. Imagina que são 2 sócios. Isto é diferente. Se são 2 sócios, ok? Há ali uma decisão muito maturada, muito... Mas mesmo assim, assim, imagina, eu assim tenho há uma um- estrutura de 4 sócios e naturalmente estamos a usar a palavra solidão e naturalmente o meu post foi num sentido de que tu não tens que fazer a jornada sozinho. Tu não tens que fazer Mas a aí jornada sim, sozinho. aí concordo. É Mal de era- jornada, é de jornada. Agora, na decisão, quem decide é o CEO. É o CEO. Ponto final, parágrafo de tradução. Pode não- E nenhum CEO do mundo pode dizer, mas eu decidi porque os meus 3 sócios disseram assim. Claro, Então tu deves ser despedido Claro, de CEO. claro. Não, mas até mesmo, repara, a decisão, por isso é que eu costumo dizer, e aquilo que eu estava a dizer, provavelmente... Só isto dava um episódio, só esta discussão dava um episódio. É espetacular, esta decisão... Vamos ter que levar isto para um almoço. Eu acho que sim, porque bom, almoço eu acho que as pessoas devem ouvir, porque repara uma coisa, mal era, se a minha empresa com 23 anos, e mesmo a tua já com 6, ou com 7, ou com 8, não sei, se neste momento se as tuas decisões fossem sempre sozinhas, já não são. A maior parte já tu delegas, a maior parte já não queres saber delas, porque se tu tiveres que levar com as decisões todas, tens um problema, aí tens mesmo um problema, tens um problema de liderança, não é? Tens um problema de não saber liderar da melhor forma possível. Claro. Agora, as mais importantes, e são normalmente as mais importantes, aquelas que colocam 2 coisas em causa. Ou tu vais fazer um negócio muito grande ou vais colocar a tua empresa em risco. Ou tu vais fazer um negócio muito bom ou tu vais colocar a tua empresa em Aí é risco. que eles tremem, não é? E aí, normalmente, é que há alguém que te chuta a bola para cima. E aí tu tens de decidir. Esperemos que normalmente seja bem. Não é? Eu vi aqui o teu último convidado que disse, como é que é? A história... A história, o histórico fala por o si. histórico fala por si. Portanto, histórico- eu acho que há 23 anos o histórico também fala por si. Mas tenho muito medo. Agora, voltando aqui ao Doers, é um medo constante. É um medo constante. Todos os dias tu tens um medo de falhar. Não é falhar para ti, tu tens o medo de falhar para com as pessoas que trabalham contigo, tens o medo de falhar porque há negócios que podem correr muito mal. Repara, nós já estamos num patamar, não é? Nós já estamos num patamar. Por isso é que eu digo que às vezes há negócios de risco e há negócios de muito risco e de médio risco. E essa solidão tem a ver também com o risco que tu tens. Repara, a solidão de tomar uma decisão se eu vou perder 1000 euros não é a mesma solidão de se eu vou perder 80 mil ou 300 mil. E nós, felizmente ou infelizmente, eu digo felizmente, estamos em patamares em que alguma coisa que pode correr mal, pode ser alguma coisa a correr 300 mil euros mal. Não é uma coisa de, não vendi dois sacos de bananas e, olha, mandei aqui uma palete de bananas que custa 150 euros, eu mandei para não sei o que mais, elas chegaram lá todos, o gajo não me paga. São 150 euros. É diferente de dizer assim, mandei não sei quantas máquinas e elas no meio do caminho, aconteceu qualquer coisa e elas têm um problema e agora são 300 mil euros. Portanto, esta solidão também tem a ver com o risco que tem o negócio, não é? E, portanto, mas hoje, acho que é profissional. Hoje, Miguel, se começasses a tua empresa, terias um sócio? Já agora, ainda bem que fizeste essa pergunta. Porque é uma coisa que eu faço questão sempre de dizer e seria muito mau eu não ter dito. Eu comecei uma empresa com sócio. Eu, na altura, quando abri a empresa, eu tive a necessidade de ter uma muleta. E depois, pelos vistos, aqui há uns tempos atrás, alguém me disse, e eu fui o primeiro que quis entrar, e tu é que não quiseste. E depois, sério? Eles depois aparecem. Não, a sério, não, eu não sabia. E ele disse, não, Miguel, eu tinha-te dito, tu depois é que, pronto. Não, eu abri a empresa. Okay. Esta muleta pode ser entendida de 2 formas. Portanto, e o Nuno Ferreira, que foi o meu sócio na altura e é meu grande amigo, amigalhaço do peito mesmo,
Eu não sei se a muleta foi só a muleta financeira, que eu acho que não foi. Estávamos a falar de 2.500 euros, portanto nós entramos. Agora já se consegue fazer uma empresa com 1 euro. Na altura era preciso 5.000 euros. E portanto eu tive que entrar com 2.500 euros, dinheiro que tinha ganho na tal passagem para aquela empresa onde estive. Ainda eram 500 contos? Ainda eram 500 contos. E portanto e esta muleta não foi, eu tenho a certeza absoluta que não foi a muleta dos 2.500 euros que faltavam. É emocional. Era a muleta do, ok... É emocional. emocional e de alguém que dissesse assim, opá, eu acredito um bocado em ti. Estás a perceber? Pá, queres fazer isso? Eu estou a olhar e se calhar isso vai dar certo. Porque Até deu muito mal logo no início, não é? Porque muitas das vezes o que acontece, e no outro dia até tive aqui também um sócio meu, e nós estivemos a falar sobre isso, que é, muitas das vezes tu procuras um sócio, não é para o sucesso. Procuras um sócio para o fracasso, para as derrotas. Para o tal acompanhamento... Isto é para os desafios do dia-a-dia. As derrotas não é para fechar o negócio. E é para o tal comatar da tal solidão. Solidão, essa questão agora se calhar não é melhor, mas é para o tal comatar da decisão não ser individual. Não, mas é isso. E mesmo nas derrotas. Uma equipa de futebol 11, apesar do individual, do Ronaldo, ficar extraordinariamente, a palavra começa por F, chateado, quando perde, se calhar mais que os outros todos, uma derrota coletiva provavelmente é partilhada de uma forma muito melhor do que uma derrota individual. Eu acredito que o tipo do ténis, não é? O Djokovic, que anda lá no ténis, sei o que mais, claramente. Quando perde, quem é? É ele. É ele. Fui eu que falhei. Não tem sequer ali aquela coisinha da desculpa de dizer, pá, o gajo é que falhou o penalti, meu. Eu fiz... Ele não cortou a bola, o gajo não cortou a bola, somos 11. Isto aqui, vamos dividir isto por 11. Esta questão da sociedade é exatamente a mesma coisa. Nas próprias derrotas, que aqui não são derrotas, não é? São os falhanços, são os negócios mal conduzidos, alguma coisa que não foi... Se eu tiver outro gajo aqui ao lado dizer assim, pá, isto correu mal, não correu, mas deixa lá isso, ok, vamos para outra, não sei o que mais. Claro, tu fazes isso com os amigos, não é? Tu fazes isso com os empresários que também têm empresas e que são teus amigos e que tu sabes que podes contar com eles e que sabes que podes pedir uma opinião e que sabes que podes dizer, pá, correu-me aqui mal um negócio, só para ver o que é que o gajo diz. Claramente. E o gajo vai dizer, pá, Miguel, esquece lá isso, pá, eu também já me aconteceu isso e não sei o que mais e resolvi desta maneira. E resolvi desta forma. Ei, é porreiro. Resolveste? Então diz-me lá como é que resolveste. Por isso é que aquele circo que eu sei que tu tens e bem, não é? Já agora fica aqui, não sei se vais tu fechar, mas eu posso aqui fechar a minha parte dizendo que é fundamental ter este círculo de networking à nossa volta, seja o que quiserem chamar. De mentores, pode ser o tipo do tasco que está lá sempre com um copo à frente, mas que de vez em quando tu vais lá e te sentas ao lado do gajo tem sempre uma frase em condições para te dizer... O garçom do bar, não é? Pode ser o garçom do bar, pode ser o que quiser. Mas criar, de facto, uma rede que possa potenciar estas coisas. É a pergunta, a dúvida, o conselho, o desabafar, o afagar uma mágoa. É mesmo isso. É? E tu fazes muito bem isso, eu sei. É mesmo isso. Sim, isso depois tem a ver também com o propósito, que há uma certa parte da vida em que a gente começa a mudar os nossos objetivos, começa a ver para além do dinheiro que os negócios trazem e aí claramente as coisas ficam e fazem muito mais sentido. E hoje, naturalmente, o nosso programa, o Acelerar Negócios, que é um programa de aceleração intensivo durante 3 meses, mas onde depois temos um programa a seguir que é o Escalar Negócios, que é um verdadeiro programa de mentoria, onde nós passamos todo esse ciclo, toda essa jornada com os empreendedores. Mas Miguel, foi um grande episódio, pá. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Acho que trouxemos temas impactantes, temas aqui para o nosso universo dos fazedores, completamente até um bocadinho diferente, e estas foram aqui umas boas questões, acho que foi mesmo aqui umas boas. Sim. E a conversa foi completamente diferente daquilo que eu achei que iria, e vê-se pelos outros episódios. Sim, até completamente. Por isso, Miguel, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade aqui para a nossa comunidade, aqui para os The Doers. Hoje de manhã recebi um e-mail, e eu tenho estes negócios e depois faço outras coisas, dou aulas, e é engraçado que as aulas, eu estou constantemente a questionar a questão das aulas. Eu estou constantemente, aliás, hoje até vou fazer um post sobre isso, mas eu estou constantemente a questionar esta questão das aulas, que vale a pena ou não eu continuar a dar aulas. Porque não é pelo valor hora. Pelo valor de dinheiro, exatamente. Não é claramente, aliás, retira-nos dinheiro ao bolso. Sim. Dar aulas a nós, empresários... Sim, eu ontem vi uma matriz, eu ontem, vou-te mandar, não sei se viste, não. Mas eu vi uma matriz que tirei print screen, vou colocar no meu escritório,
que é precisamente uma matriz simplista, mas é uma matriz que te diz assim, isto vale mais do que isto? Tu fazeres isto vale mais ou alguém fazer isto por ti vale mais? Essa matriz está espetacular porque vai às coisas mais básicas do género, a cortar a relva lá em tua casa. Quanto é que custa? Custa tanto. E se estiveres lá a fazer isso em vez Limpar a casa! do género, limpar a casa é coisa exatamente assim, isso. Coisa assim, é isso, o tempo que tu te passas, 2, 3, 4, 5 horas a limpar uma casa, o que é que tu terias feito com aquele tempo? E hoje de manhã, portanto, eu dou aulas numa pós-graduação. Curiosamente, essa pessoa que fez a pós-graduação comigo, onde eu dava aulas, que é uma pós-graduação de social media no IAD, trabalha numa empresa, nós somos clientes dessa empresa, tivemos um stress e eu pedi a ajuda dessa pessoa, ela resolveu-nos o problema e hoje, este tema já foi resolvido, mais do que resolvido, mas hoje, de uma forma amável, ela mandou-me um e-mail logo de manhã a perguntar, João, está mesmo tudo bem em relação àquele tema, etc. Eu disse, olha, Vanessa, ela vai ouvir este episódio, porque eu sei que ela vai ouvir, olha, Vanessa, sim, está tudo ok, e ela disse-me, olha, João, obrigado por ter sido um dos melhores docentes que nós tivemos, na minha opinião, que nós tivemos na pós-graduação, e não é graxa, não é, porque eu já dei as notas, aliás, na minha disciplina já dei as notas, e ela depois ainda pôs um outro parágrafo que diz, e obrigado pelo The Doers Podcast, porque não sendo eu empreendedora faz mesmo muito bem. Sim, e é um bom pagamento. Não, são aqui as partilhas que tu vais tendo aqui, e lá eu disse pelo menos 2 episódios eu vi e vou revisitar os outros. São partilhas, foi aquilo que estavas a dizer agora, quer dizer, esta entrevista eu acho que foi para sítios que eu próprio não estava à espera, portanto há alguma coisa, mesmo sem ser para os empreendedores, mesmo para qualquer pessoa que vão aproveitar daqui alguma coisa. Valeu mesmo. Obrigado. The Doers Podcast está agora a terminar. É isto que nós trazemos todas as semanas, às segundas-feiras, às 6 da manhã. É assim que nós começamos o dia. Este episódio está a acabar. Agora é horário de ir fazer acontecer. São quase 7 da manhã. Está na hora de irmos fazer acontecer. Não percam naturalmente o próximo episódio. Vamos continuar a trazer fazedores. E no próximo episódio vamos trazer um grande doer. Claramente vem cá acrescentar valor, trazer as suas aprendizagens e continuarmos a criar esta comunidade de fazedores, de pessoas que estão focadas em fazer o seu percurso e naturalmente apoiados aqui por uma rede de contactos que naturalmente consigam encurtar o atalho, encurtar a aprendizagem. E quando nós tomamos um atalho, não é para nós não termos que fazer o caminho. Quando nós tomamos um atalho, é para nós fazermos o caminho, mas fazermos mais rápido. E é isso que nós trazemos aqui para o The Doers Podcast. Até ao próximo episódio. Partilhem este episódio, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário. É importante também para mim receber o vosso feedback para entender naturalmente se está ou não o The Doers Podcast a impactar-vos. Até ao próximo episódio. Um abraço e bom trabalho.